aqui nós temos uma taxa de empregabilidade, onde você entra, você se inscreve para uma vaga, passa pelo processo e no final de tudo você vai lá e consegue a sua vaga. Essa é a sua taxa de empregabilidade. Só que dentro dessa empregabilidade, nós temos, dentro do funil, algumas coisas importantes que a gente precisa seguir. Então, a primeira delas começa com a seleção das vagas. A gente já vai entender melhor o porquê que a seleção das vagas é algo importante para a sua empregabilidade. Depois, nós temos uma outra etapa aqui do funil, que vai ser, aqui sim, o currículo, tá? O currículo ele é importante. Ele vai ser também o seu LinkedIn, tá? Então, é isso daqui. Você vai se inscrever para as vagas, basicamente. Depois, a próxima etapa aqui, o próximo passo para você otimizar, tudo isso são coisas que a gente vai otimizar, a gente vai falar aqui ao longo da aula. Mas você vai se inscrever para as vagas, depois, o que vai decidir se você vai passar para um próximo nível ou não, vai ser basicamente o seu currículo e o seu LinkedIn. Depois, a gente tem o famoso portfólio, que a gente fala bastante em análise de dados, né? Nós continuamos tendo aqui um peso muito importante do currículo e nós continuamos tendo um peso muito importante do LinkedIn, que é o que a gente vai ver também como, né? Como isso aqui funciona. Tá, Felipe, mas beleza. E a parte técnica que você falou que entra, né? Onde entra a parte técnica? Por que ela entra aqui? O que acontece? Aqui entra, e eu vou resumir toda a parte técnica como conhecimento técnico, tá? Técnico. Então, aqui a gente vai resumir. Você, lógico, saber utilizar algumas ferramentas de análise, você ter o conhecimento de estatística. A gente vai resumir isso como conhecimento técnico e eu vou explicar cada uma dessas etapas, aí eu cito mais quais conhecimentos técnicos a gente precisa. E aqui, basicamente, conhecimento técnico, a gente ainda poderia dividir essa pirâmide, né, esse funil no caso, como também habilidades técnicas, habilidades analíticas, né, no caso, habilidades analíticas. Então, e aqui embaixo agora sim, eu tenho aqui essa última parte, nós temos aqui a sua vaga de emprego, certo? É isso daqui que nós temos hoje, tá bom? Que é o funil que vai ditar a sua empregabilidade. Então vamos entender primeiro o porquê que é um funil. Imagina que você vai se inscrever para 100 vagas. Segue o mesmo princípio que a gente viu na régua ali. A gente vai se inscrever para 100 vagas para conseguir aqui basicamente 3 ofertas de emprego. Vamos trabalhar que você tem uma empregabilidade de 3%. Então você vai se inscrever para 100 vagas. Você vai passar por essas etapas e você vai ficando. Então aqui tem 100 pessoas, aqui já passa só 30 pessoas, aqui vai passar mais 10 pessoas, aqui 5 pessoas. No final, você, no caso aqui, você vai passar nessas etapas, né? Não são pessoas, são você. Você se inscreveu para 100 vagas, você vai passar nessa etapa para 30 vagas, depois para 10 vagas, depois para 5, e aí você consegue 3 ofertas de emprego, que é o que interessa, é o que a gente está buscando. Todas essas etapas aqui são muito importantes. E eu diria, não só diria, como tem dados científicos de pesquisa que diz isso, tá? Que para você sair dessa etapa aqui, ó, onde você selecionou e você se inscreveu para a vaga, para a etapa da entrevista, que acontece aqui, ó, a entrevista acontece aqui, aqui você vai ser chamado para uma entrevista, ou aqui um ser humano vai ter algum tipo de contato com você. Para você chegar nessa fase onde um ser humano, pelo menos olha o seu currículo, o seu LinkedIn, o seu portfólio, você precisa passar por uma barreira que se chama ATS, que chama Applicant Track System. É uma inteligência artificial que vai selecionar os currículos. Essa inteligência artificial, ela vai pegar todos os currículos que a empresa vai receber, porque hoje em dia se recebe muito mais currículo, você não precisa mais imprimir o currículo, ir até a empresa entregar o currículo, você não precisa mais fazer isso, você simplesmente se inscreve através de um botão lá no LinkedIn ou enviando o seu arquivo com o seu currículo para a empresa, e esse sistema, ele vai filtrar os melhores candidatos para aquela vaga especificamente. Então você vai mandar o seu currículo vai passar por essa inteligência artificial, não é um ser humano. O ser humano não vai analisar o seu currículo. É por isso que você, muitas vezes, se inscreve para uma vaga lá e aí 3 dias depois você recebe um e-mail da Globo, que você se inscreveu para uma vaga na Globo, você entra lá todo feliz e está escrito: olha, optamos por continuar com outros candidatos. Você está no nosso banco de talentos. Pô, ninguém quer estar no banco de talentos. Não me interessa estar no banco de talentos. Mas isso acontece, inclusive, com uma certa velocidade, porque uma inteligência artificial vai olhar e analisar o seu currículo e ver se ele é compatível ou não com a vaga. E como que esse sistema funciona? Ele funciona através de um sistema de pontuação. Então, basicamente é um ranking onde essa inteligência artificial, ela não é que ela exclui o seu currículo, mas ela te coloca lá pro final da fila. Ela coloca o seu currículo lá no final. Então, imagina que a empresa recebeu 1000 currículos, e sim, as empresas recebem nessa proporção hoje em dia, e você não sabe selecionar bem as vagas, não sabe montar um bom currículo, e não tem um bom LinkedIn, porque são essas 3 coisas que vão te ranquear melhor, você já nem sequer tem chance. E saiu um dado, uma pesquisa feita, depois eu vou ver se eu acho certinho o instituto, mas se você pesquisar aí na internet você vai achar, uma pesquisa dizendo que 75% dos currículos jamais chegam na mão de um ser humano. 75% dos currículos distribuídos ao redor do mundo todo jamais chegam na mão de um ser humano. Então se você tá lá estudando, fazendo curso,
mas você também não sabe selecionar bem as vagas para você, não sabe montar o seu currículo e deixar o seu LinkedIn pronto para ser melhor ranqueado, você nem sequer vai chegar na mão de um ser humano. Você nem sequer vai ter a chance, veja só, você nem sequer vai ter a chance de mostrar o seu portfólio. Você nem sequer vai ter a chance. Não, Felipe, mas eu fiz certinho, eu fiz o curso, eu fui lá, eu estudei, eu tenho 15 dashboards lá. Eu tenho meu portfólio, por que ninguém está analisando meu portfólio? Olha, porque você nem está chegando na mão de um ser humano. E a inteligência artificial ela não vai olhar o seu portfólio. A inteligência artificial ela vai olhar o seu currículo e o seu LinkedIn para ver se você tem as skills, ou seja, as habilidades necessárias de acordo com o que aquela vaga pede. Então, existe sim uma forma de você colocar, montar, formatar o seu currículo e o seu LinkedIn para que você consiga passar dessa primeira barreira do ATS. E olha o que eu falei no dado agora há pouco. 75% das pessoas não vão passar dessa barreira, ou seja, 75% dos currículos não passam da inteligência artificial. Logo, aqueles que passam aqui, eles já eliminaram 75% da concorrência. Quando você olha para a área de análise de dados e você fala, nossa, essa área está muito já saturada, tem muita gente, olha só quantas pessoas, principalmente quando você paga lá o LinkedIn Premium e você entra nas vagas, ele te deixa saber quantas pessoas já se candidataram para aquela vaga, e aí você olha e fala, puta merda, nossa, já teve 1000 currículos enviados aqui, isso aqui está muito concorrido, acho que eu não vou conseguir. Olha, desses 1000 currículos, certamente, pelo menos 700 não vão nem sequer ser cogitados. Nem sequer ser cogitados. Mesmo que sejam pessoas com pós-graduação, com PhD e tudo mais. Então, isso significa o quê? Que se você não sabe, primeiro, selecionar as vagas corretas para você aplicar, se você não sabe montar o seu currículo e o seu LinkedIn, você vai ficar nessa etapa. Você nem vai chegar, um ser humano nem vai chegar a pegar o seu portfólio e analisar. Falar, pô, que portfólio legal, essa pessoa realmente está provando que ela sabe tudo aquilo que ela colocou no currículo e no LinkedIn. Então, essa é a primeira etapa. Então, vamos lá. Se você está se inscrevendo para as vagas e não está recebendo uma entrevista de emprego, ou seja, não estão ligando para você e agendando uma entrevista, é porque você não está passando do ATS. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. Você não está passando. Quando você está nessa etapa, qual que é o problema? Onde você tem que buscar melhorar? Deixa eu até apagar.